pessoas com deficiência. Que é uma vergonha essas calçadas. Tu não consegue andar em calçada. Aqui na praça mesmo, que andar hoje para pegar meu remédio, na frente da verdade não tem como andar. Na frente do banheiro. Hoje passou semana passada, eu peguei 2, porque o elevador estava estragado. Cheguei atrasado na consulta. Entendeu? Outra coisa, falta de respeito do vereador, senão não tem acessibilidade para subir no palco. Está na hora de mudar isso aí. Todos têm seu direito de ir. Trabalhando com o presidente, vai ser providenciado ali. Outra, a Avenida Getúlio Vargas não tem como andar. No ano passado eu troquei 2 pneus, tu mesmo levou o rolamento, e eu queria pegar na frente da Caixa Econômica. Então não adianta formar tudo isso e não cobrar. A sua tem que ser cobrada. O ônibus não dá semana passada para voltar do Clínicas. Não pude pegar o passageiro plantado porque não tinha acessibilidade de pegar o dia 5 e descer no treino. Então tem que ser cobrado 100 horas. Não adianta os 17 vereadores ficar aí só nessa hora aí, bonitinho. Eu sei que tem vários que ajudam, mas tem vários que tem bonitinho só na. Você lembra das pessoas com deficiência na campanha? Aí os deficientes são bonitos. Para votar, todo mundo serve. Escola, quantas escolas tem elevador se nunca tem para ajudar? Nenhuma. Eu fui votar no ano passado, quase não votei, porque não tinha acessibilidade. Então, isso aí tem que ser cobrado. Espero que os três aqui estão na comissão, a vereadora Giovana, o vereador Felipe e o senhor vereador Felipe, óbvio, e os outros vereadores também, Beto, Elias, tá? Que podem tudo isso aí, porque está difícil para andar no guarda. Não tem como. Tá? Obrigado, aí. Lígia Estela. Boa noite a todos aqui nessa noite, as autoridades, nosso amigo Pedro. Muito honrada de fazer parte aqui hoje, Pedro, porque tu bem sabes a dificuldade do Carolina. Denise Fé, que é uma mãe para mim há tantos anos, agora na hora da vida. A minha amiga Vera Terezinha também está aqui, que convivemos bem de perto ali, e a dificuldade foi vivenciada ali com outras pessoas. Ele muitas vezes me ajudou na situação de medicação para a Carol, quando a quetiapina, a quantidade que a Carol tomava dava mais de um salário mínimo e eu sem poder trabalhar. Por causa da minha filha ainda correndo atrás do LOAS, do DPC. O que me traz aqui hoje é um assunto diferente de todos que foram pautados aqui até agora. E foi um assunto que veio no meu coração naquele dia em abril, quando nós reunimos aqui, a todos aqui em preto, a dificuldade que é de chegar para o alvo. Todos nós aqui sabemos a realidade que é lutar contra e conseguir toda a acessibilidade, o apoio, o suporte que nós precisamos, mas até a chegada do alvo. Eu tenho minha terceira filha mais nova, fez 18 anos agora. A minha filha vem apresentando uma dificuldade, aliás, inúmeras, e a gente está ali numa luta para rastreio de TEA e TDAH. Só que a dificuldade que é tu chegar até o laudo, quanto custa o rastreamento do laudo? Aqui a gente falando bastante sobre autismo e deficiências intelectuais, mas temos aqui de mobilidade, temos deficiências ocultas, que está tão, como diz a palavra, oculta no meio da nossa sociedade. Tem inúmeros alunos que enfrentam dificuldade, estão fazendo tratamento só, entre aspas, só, para ansiedade, para depressão, mas que a base é um autismo, a base é um TDAH. E como é difícil a gente chegar a amar minha filha, está me ardendo na alma isso, porque a minha filha estava ali, conseguimos com muita luta iniciar no projeto Pescar do Sol ano passado, no qual na segunda etapa minha filha teve que desistir, e isso desencadeou mais coisas do que ela já tinha. Ela faz acompanhamento há 7 anos no CAPSI para ansiedade crônica, depressão. Então isso fez muito mal para ela. Tive dificuldade também com a escola, e tenho até agora, porque a Paula ela não tem uma defesa, ela não consegue verbalizar uma defesa, ela apresenta ali
uma dificuldade na socialização, embora ela fale, porque é diferente falar e comunicar-se, né? Quem entende sobre isso sabe. Onde me encaminharam a eu fazer uma denúncia na Secretaria da Mulher, porque a escola pediu e exigiu o laudo da minha filha na escola Caçulones. E ali eu debati com o diretor, com o vice, com o professor, e teve inclusive deboche, me disseram, mas ela chora muito. E eu levei cópia e original da receita do ansiolítico que a minha filha toma. E até tu conseguir provar uma coisa que tu está vivendo, e nós, mães, acredito, como 90% das mães aqui, também desenvolvemos quadros. Só que a gente muitas vezes se sabota, vai protelando até um atendimento, um acompanhamento, porque a gente precisa estar ali em pé por causa deles. Então, às vezes, a gente abre uma consulta para nós, um quadro de ansiedade ou depressão, porque a gente precisa estar lá para o filho. Então, em vez de um agendamento para ti, tu vai ver para o filho. Preto e demais autoridades. A chegada do laudo, uma otimização desse atendimento, como que eu e todas essas outras vão pagar R$2.000 por um rastreamento? Da onde? Não existe. Ah, mas tem uma lá social, 1.800, como? Esse tempo eu peguei dinheiro que eu não tinha, eu tinha que pagar uma conta. Tem pessoas aqui que sabem a realidade da minha vida, como de tantas outras mães, sou mãe solo, tá? 3 filhas, uma e a outra em pesquisa para deficiência intelectual. A Paula só não tem atraso, mas ela é nítido. Ela fez 18 anos, ela não sabe os meses do ano. Eu vai com 3 moedas na mão da Paula, ela não sabe Melina Oliveira comprar um pacote de café. Entre outras muitas coisas. E tô te debatendo que o tempo está passando e tu não está conseguindo pegar dinheiro de uma boca meu neurologista, não. Sei lá, isso é onde que eu fui. Conversei, mostrei tudo. Porque aqueles R$120 fora. Ah, porque tem que ser um neuropsicólogo, blá blá blá. E eu entendo que existem hierarquias, que tem médicos capacitados para isso. Mas como é que a gente faz? R$1.800, R$2.000 para fazer um rastreamento. Toda essa guerra que é para quem já tem algo, vírgula, volta para trás. E os que estão sem, a gente não consegue chegar lá. Então eu achei interessante a partir daquele encontro aqui em abril a gente trazer isso, gente. Já não basta uma guerra, tem a outra. Entendeu? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, obrigado. Esses atendimentos mais especializados, eles são de responsabilidade do Estado. Então a gente vai buscar convênio, enfim, vai tentar agilizar ao máximo para que essas pessoas tenham esse tipo de atendimento. Tá? O que às vezes as pessoas, eu lá atrás também, no início da minha caminhada, eu buscava também aqui a nível do município, mas como a Márcia ali, que tem a menina dela, que buscou lá em Porto Alegre, esses atendimentos mais especializados, o município dá assistência básica. O atendimento mais especializado, infelizmente, a gente vai buscar junto ao Estado, junto à União, tá? Através de convênios, através de Pois é, mas não acontece, Preto. Vocês dizem que vai, mas não acontece. Sim, Marcelo, eu te entendo, mas o que acontece? É que a responsabilidade não é do município. O município vai até o Estado e espera que eles nos deem o retorno. Mas é obrigação de vocês prover o que nós precisamos. Sim, mas não só o município. O Alvorada hoje é o município mais pobre do estado do Rio Grande do Sul. Tá, vamos responder agora. Pobre? Pobre sou eu. Começa a piada. Tá, então vamos fazer assim, ó. Nós vamos limitar a 3 minutos, vamos fazer os primeiros 15 e os outros 15 a gente faz no segundo bloco, tá? Adriana Pereira. A Adriana vai falar. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Adriana, eu sou mãe do Matheus, ele é aluno da rede municipal. Primeiramente, eu gostaria de fazer um relato falando dos monitores da ABS, que eu vejo muitas pessoas a favor e outras contra. Deixando claro que eu não estou aqui para defender nem o lado A e nem o lado B. Eu só estou aqui para falar o que eu estou vivenciando. E eu tenho uma revelação para fazer para vocês. A mãe que a senhora Jaqueline citou, sou eu. Sou eu.
A mãe que chegou no seu limite, pensando em tirar a sua própria vida, e a vida do seu filho, sou eu. Sou eu. Quando meu filho iniciou na rede municipal, na escola do meu filho, não tinha monitor. Não tinha monitor. A diretora da época chegou em mim e disse: mãe, só tem uma coisa para te dizer. Corre atrás do direito do teu filho. Tu quer um monitor exclusivo para o teu filho? Nós não temos. Corre atrás. Eu corri atrás dos meus direitos. Aliás, meus direitos não. Direito do meu filho. Direito do meu filho. E o que me foi designado foi o profissional, não vou citar o nome, mas foi uma profissional totalmente despreparada. Totalmente despreparada. Sem preparo nenhum para trabalhar com uma criança autista. E o meu filho, ele estava na fase do desfraude. Muitos aqui já sabem dessa história. Inclusive, a senhora Neuza do Salgado. A senhora se lembra? Com todo o respeito que eu tenho com a senhora se lembra que eu fui no seu gabinete e eu lhe relatei todo o ocorrido na escola do meu filho. A senhora se lembra? Foi então que eu contratei, tá, uma AT, assistente terapêutica. E quem contrata um profissional dessa área não tem ideia do quanto é caro. Custa. Eu contratei durante 2 anos. Chegou num ponto que eu não pude mais. Cheguei na Jaqueline e falei: Jaqueline, me ajuda ou eu vou tentar contra a minha vida. Foi ou não foi, Jaqueline? Eu cheguei na Jaqueline, me ajuda. Me ajuda porque eu cheguei no meu limite. Foi aonde a Jaqueline prontamente disponibilizou um agente de inclusão. E hoje eu posso dizer: o meu filho é muito bem tratado dentro da escola. Tá, ele é muito bem tratado. E ele teve uma evolução da noite para o dia. Hoje eu posso dizer que o meu filho é atendido por um profissional qualificado. Agora veio os meus questionamentos. O primeiro: se tirarem esse programa da ABE, se há um boato que querem tirar, quem vai cuidar dos nossos filhos em sala de aula? Aquele professor que já se encontra doente, já se encontra sobrecarregado, aquele professor que faz além do que está ao seu alcance para dar um suporte para aquele aluno de inclusão. E muitas vezes esse mesmo professor não é valorizado. Ou nós, pais, mães, vamos ter que ficar dentro de uma sala de aula. Igual eu precisei ficar no primeiro ano do fundamental, porque o meu filho não tinha uma monitora especializada. Nós, pais, vamos ter que ser monitores dos nossos filhos em sala de aula. Nós, pais, vamos ter que entrar para dentro de uma sala de aula para até mesmo ajudar não só o nosso filho que precisa de monitoramento, mas também para ajudar aquele professor que já se encontra sobrecarregado. Nós, pais, vamos ter outra pergunta que eu gostaria de fazer, que muitas mães aqui citaram sobre o SEMA e SEMAI. Eu quero perguntar: por que crianças laudadas tiveram seus direitos de atendimento negados? Por que crianças laudadas? Por que crianças laudadas tiveram alta? Como aconteceu com o meu filho? O meu filho, depois de 2 anos de ser na SEMAI, cheguei para atendimento, já estava lá a folha: estamos dando alta para o teu filho. Por quê? Por quê? Eu sou vinagreiro, ganhar. Por quê? Outra pergunta que eu gostaria de fazer: por que o município, por que o Estado nunca se prontificou em criar escolas especiais para os nossos filhos? Verdade. E detalhe: escolas especiais com pessoas qualificadas para atender os nossos filhos da forma que eles merecem. Da forma que eles merecem. Cadê aquela pessoa que falou que iria zerar a fila do SEMAI? Teve uma pessoa, não vou citar o nome, mas teve uma pessoa
saber. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é para a senhora Estela. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para ela. Mesmo assim, eu vou deixar aqui a minha pergunta. Ela que está há tanto tempo no poder, qual é a verba que ela destinou para a inclusão em Alvorada? E caso ela tenha destinado alguma verba para a inclusão, onde foi aplicada essa verba? Eis a pergunta que fica. Obrigado, Adriana. Vou daqui a pouco. Às 8 horas daqui a pouco. Assim, uma pena. Se nós não formos mais sucintos, a gente gostaria de escutar todos os 30. Tá? Eu tenho a noite toda para ficar aqui, mas eu sei a dificuldade que é manter uma criança ou uma pessoa que tem algum tipo de transtorno um tempo inteiro num espaço combinado como esse aqui. Mas estamos à disposição. Quem é a próxima? Suzel Cristina. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não funciona, tá? Estou sabotando o microfone agora. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje apresentando meu filho para vocês, João Gabriel, 17 anos. Eu acho que eu sou uma das mais privilegiadas aqui, graças a Deus, pelos todos os fatos que eu escuto e vejo diariamente. Meu filho teve uma escola regular boa, professor Cleiton foi professor dele, município, até os o nono ano. Conseguimos no SEMAI por 2 anos SEMAI, maravilhoso. Ele tinha atendimento de 50 cursos com psicopedagogo, professor Antônio, arte-terapia, música-terapia. Ele desenvolveu horrores, fora o que eu pago particular que eu não consegui ver Alvorada porque eu não tenho. Só que, para minha decepção, a partir de 2 anos, quando eu fui a Aves, meu filho recebeu alta. Deram alta para síndrome de Down. Foi um milagreiro. Foi algo assim que... Canonizar eles. Foi algo assim que me deixou triste. Porque eu era uma das poucas mães que não tinha que reclamar. E agora eu tenho, estou lutando aqui. E sou uma que estou lutando bastante. O pessoal que quase todos me conhecem. Eu ando em todos os... O vereador Schumacher conseguiu aprovar um dos nossos projetos também, maravilhoso. Uma conquista nossa. Estou sem palavras, né, Cleiton? Sabe que eu... Coração do professor Gabriel. Mas, infelizmente, no cinema eu não posso dizer a mesma coisa. Eu não entendi por que destruíram o cinema. Por que deram alta para criança com síndromes laudadas que não tem alta? Nem o neuro, daí eu fiquei entre delas. Como é que meu filho pode ter alta? Paguei um neuropsicopedagogo para ele, particular. Conclusão, síndrome de Down, já sabia. Eu não sabia que eu tinha Os vereadores assinaram, né? E o SEMA deu alta. Essa é a minha pergunta. Por que as crianças jovens laudados, que é o caso dele, conseguiu concluir o 9º ano graças aos maravilhosos professores brasileiros do município, não tinham o mérito dele? São professores guerreiros que estão lá em sala de aula, uma turma lotada, às vezes com 2, 3, tudo especial que eles vão lá fazer a coisa na parte do município, que eu não tenho queixa. A minha queixa em relação ao SEMAI e Marques. Aí eu fui para o Marques, essa mulher no português, cheguei lá, me chamaram no jeito. É 23 ela. Mais 2 anos esperando, né? Provavelmente. Daqui a 1 ano, mais 2, para 19. Com 21 anos ele deve se chamar, mais ou menos. Estou pagando particular, devido no segundo pago. Conclusão: 3 anos.
Cheguei lá. Eu tenho outro Aí eu compromisso preciso fazer agora. uma avaliação aqui, só do município. O município, eu tenho escolas do município, aí como ele já concluiu o ensino regular, mesmo ele não estando totalmente alfabetizado, e tem um déficit de atenção. Mais uma outra gravação para fazer em Porto Alegre. Hoje eu chego em casa. Síndrome de Down, ele até lê, mas não é totalmente alfabetizado. Ele precisa da psico e todo o tratamento que ele estava tendo junto ao centro. Cheguei lá no falei, expliquei. Falei que a mulher tinha um nome de uma pasta que eu peguei, digitalizei toda ela com uma conversa. Gravei para ajudar assim, da digitação. Não me fez sentido, eu não gostei. E ela me disse, não, R$130 a consulta. Tá, mas ele já tem falta. Mesmo assim, precisa passar para nossa psicóloga para laudar de novo. Não estou entendendo. Primeiro eu coloco o meu filho agora, que eu tenho um pior, agora eu voltando para cá, vai laudar de novo. Para me dizer quais são os profissionais que eu já sei que ele precisa. R$130 cada pessoa que precisa de uma média de 3 profissionais por semana. Claro, né? Então vou gastar uns 3 mil. O mês ou mais, só na área da educação pedagógica. Agora, é a pergunta que eu deixo. Primeira prioridade é você. Incluir e acolher. Só para quem está dentro da escola municipal. O meu filho, com 17 anos, que está aqui, se apresentando a vocês, que eu sou militar, se apresentando a vocês. Não consegui. Eu queria que o processo voltava para o Betinho, Juliano Nascimento do Gabriel. Lá eu tinha um retorno, mas eu não consigo. Então eu sou obrigada a passar por isso. Eu gostaria de saber da APES, dos demais, sei lá, porque agora eu sempre vou voltar. O porquê que deram uma aula para os nossos filhos. Como é que conseguiram dar aula para síndrome de Down? Ele terminou de Essa é a pergunta. Obrigado. Tem outra pessoa para falar. Denise Velho. Aí, ó. O que ela fala? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu não sou mãe atípica, está se usando esse termo hoje. Não sou mãe de sangue, mas eu sou mãe de coração de 125 crianças atípicas que estão comigo, que eu estou todos os dias praticamente com eles. Eu recebi uma pergunta aqui para me fazer, mas eu resolvi mudar em função do que eu ouvi. Eu queria perguntar a todos que estão aqui presentes, não perguntar, mas na realidade fazer uma sugestão. Eu vou começar assim, citando, por exemplo, a lei da inclusão. Foi criada a lei da inclusão, que é uma política pública. Foi criada a lei da inclusão, muito bem, é um direito que as crianças têm de estarem na escola, isso é perfeita essa lei. Mas quando criaram a lei, esqueceram de preparar a escola e os profissionais que iriam trabalhar com essas crianças. O que aconteceu? As crianças foram colocadas dentro da escola, e aí os profissionais que estavam lá teriam que dar conta do recado. Eles têm isso mesmo. Então, foi uma despreparação, foi uma política pública que foi criada, que só funciona no papel, no meu visto. E eu tenho provas e testemunhos que eu convivo com essas crianças, com essa situação diariamente. Então, é uma política, é uma inclusão que só está no papel. O que eu queria dizer aqui? Queria pedir a todos os senhores aqui, né, que são, principalmente ao Preto, que está aqui, que conhece, eu conheço a história do Preto também, eu sei que o Preto é um lutador. Então, assim, a gente está aqui para verificar a possibilidade de criar novas políticas públicas para garantir os direitos da pessoa com deficiência. Qualquer deficiência, independente da deficiência. Desculpa, gente, mas eu estou tremendo, minha mão aqui não para. O que eu queria pedir? Que antes de fazerem isso, que ouvissem as pessoas, ouvissem as mães, as pessoas que têm experiência, que têm conhecimento na área, as mães que conhecem a realidade dos seus filhos. Criar política pública é muito fácil, o papel aceita tudo. Mas depois de implantar essa política, com que ela seja ativa, com que ela
que exista, é outra realidade que não existe. Então, eu peço aos senhores... desculpa, gente, mas eu sempre me emociono quando eu falo. Eu sempre me emociono quando eu falo dos meus filhos, lá dos meus 125 filhos, porque eu convivo com eles e com as mães diariamente. Não é só eles que sofrem, as mães também. A gente sabia que a gente não está atendendo só as crianças, a gente tem que atender as mães porque é possível. Como é que uma mãe vai cuidar do seu filho se ela não está sendo cuidada, se ela não está recebendo apoio? Então a política de inclusão, ela não vai só na inclusão do filho, mas na inclusão da mãe também, da família também. Que além de passar pelo preconceito, além do sofrimento, né, dos casos, das políticas que existem. Eu vou finalizar porque eu estou muito nervosa. Eu só queria pedir aos senhores, então, que todos pensassem em construir uma política pública que fosse em relação às pessoas, que ouvissem essas pessoas primeiro, para que realmente essa política, para que ela seja ativa, para que ela realmente funcione. O município poderia começar com isso. Eu sei que é muito difícil, porque chamar cada mãe para conversar, cada uma tem opinião, cada uma tem a sua dúvida, tem o seu problema. Mas é assim, esse seria o caminho para que as políticas públicas funcionassem de verdade. Não adianta criar e colocar no papel. Ela tem que ser ativa. As mães precisam de alguma coisa que funcione, que esteja ali documentada, mas que esteja usando na prática. E só os senhores é que podem nos ajudar nessa caminhada. Obrigado. É isso. Muito obrigada. Gabriela Oliveira. Boa noite a todos. Bom, Gabriela, eu conheço há mais de 20 anos, conheço, respeito muito. Eu sou mãe de uma criança de 4 anos, mas recebeu o laudo no início do ano passado. A minha situação aqui de uma mãe com laudo é um pouco diferente de todas. Até há 2 meses atrás, eu estudava, me formei agora técnica de enfermagem e trabalhava numa farmácia de segunda a segunda. Ou seja, ou eu cuidava da minha família, ou eu tentava progredir na vida. E eu fiquei trabalhando para puxar, né, os meus estudos. Então agora eu estou formada, eu saí da farmácia e eu caí de paraquedas nesse mundo. Aleatoriamente, semana passada, eu até comentei com o senhor e com a Estela na reunião, teve uma reunião semana passada, que eu vi no Facebook, eles falando sobre a região. Vocês estão acompanhando a live, né, pessoal? Essa live é super importante. O laudo, ele é autista nível de suporte 2. Nós ficamos na lista, eu acho que do GERCOM por mais de 1 ano, e daí ele foi chamado para fazer as terapias do cerebral. Mas como eu disse, eu estudava e trabalhava de segunda a segunda. O cerebral era caminho lá para o meu regimento, que era onde eu trabalhava. Então, como eu ia sair de lá, buscar meu filho num book de Alvorada e voltar para lá, para levar meu filho para terapia, para ele ficar meia hora lá, meia hora por semana lá, e depois voltar para trazer para a creche para voltar para trabalhar. Enfim, a logística ela não funcionava, eu precisava trabalhar. E por ser um tempo muito pequeno, meia hora, eu não vi um sentido real. Eu abri mão do que eu precisava naquele momento, para aquele curto espaço de tempo. Hoje meu filho me faz fono pelo cartão de todos, eu pago R$40 por semana, consulta para ele, e isso é tudo que ele faz. Ele não tem nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de terapia. Então a minha pergunta aqui é a mesma que eu tive na semana passada, eu estou em busca de conhecimento. A moça falou que muitas mães têm dificuldade de conseguir o diagnóstico. O diagnóstico do meu filho demorou bastante. Eu tive ele pelo postinho. A gente teve no PAN 8, na equipe multidisciplinar. Tudo gratuito, tudo pelo SUS. Ele fez algumas consultas com fono, mas elas
são difíceis mesmo de conseguir, e que a gente consegue pagar hoje em dia esses R$40 da fono, porque tem um atraso muito grande da linguagem, apesar de já ter desenrolado hoje de ser verbal, ainda não é uma fala muito eficiente, caso assim, para forma certa de falar. Funcional, muito obrigada. Ainda não é uma fala muito funcional, mas já é mais do que já foi um dia, então ele realmente está progredindo. A minha dúvida não, o que eu tenho que saber, quando isso é minha dúvida, o que a prefeitura oferece? O que a cidade tem de terapias? O que a cidade oferta para essas crianças? Enfim, eu estou falando como mãe, eu conheço nem sobre o meu próprio filho, nem sobre o que o município oferta para mim, eu tenho como falar pelas outras pessoas portadoras de deficiência. Então, eu pergunto pelo meu filho, que é autista, que é um menino de 4 anos que precisa, eu sei que esse é o tempo certo dele ter esse acesso, porque se passa esse tempo, depois é tudo muito difícil, e a gente sabe que é assim mesmo. Então eu estou aqui perdida que nem um peixinho fora do armário, mas é isso que eu quero saber. Tá bom então, Gabriela, nós vamos tentar responder o mais sucinto possível. Maristela Santos. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Maristela, eu sou professora da rede pública municipal há 33 anos. E antes de ser professora da rede pública municipal, eu fui aluna da rede pública municipal durante todo o início da minha vida escolar. Preto, eu preciso te dizer, porque há tanto tempo eu estou no município e há tanto tempo eu te conheço. Muito obrigada por nunca ter usado a pauta da nossa discussão hoje para autopromoção. Mas pela tua sensibilidade e pela tua vivência, muito obrigado por estar nos escutando e por levar a sério um assunto que é tão sério. Vereadora Nelsa do Salgado, muito obrigado por durante tanto tempo ter estado à frente de uma escola pública e agora, na tua posição de vereadora, continuarmos dando amparo para a educação do nosso município. Eu estou à frente hoje da gestão de uma escola pública pequena de periferia. E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui, junto com a minha equipe de gestão, junto com as mães da minha escola, junto com funcionários, junto com a AT e um grupo de professores, para poder dizer para vocês, eu, sendo aluna da rede pública municipal de Alvorada e sendo professora de Alvorada, eu sei quanto a gente já cresceu em relação à educação, mas eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer. E hoje, com a chegada da ABES, eu quero agradecer particularmente a Lanúzia, que venham nos acompanhando todas as vezes que a gente precisa dela na escola, ela está lá para dar assistência para o nosso grupo de professores, para dar assistência para os nossos alunos e junto com os agentes, os técnicos da ABES, darem suporte para a melhoria da qualidade do ensino que a gente pode aplicar para os nossos alunos. Para finalizar, eu preciso dizer, retornar e reforçar minha fala. A gente tem muito para fazer, mas a gente precisa ter consciência que a gente precisa fazer isso juntos. E com respeito, com paciência, com atenção, com todos que estão envolvidos nesse processo, além dos nossos pais e dos nossos alunos, os nossos professores e as nossas autoridades. O município todo ganha, a Alvorada toda cresce. Contem conosco, professores, e não nos abandonem nessa empreitada, porque a gente está aqui para fazer cada vez melhor. Muito obrigada. Ana Paula.
Boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Paula. Eu sou mãe atípica da Eduarda, de 10 anos, e do Vitório, né, que recentemente também recebeu um laudo, né, e ele tem 8 anos. Ambos estudam na escola lá do Feijó, né, que eu tenho muita coisa para falar da escola de bem, porque eu tive a sorte de cair numa escola muito boa. Porque eu saí de uma escola muito boa, que era Pedro Antônio, que na época a diretora era a Fabiana, que acolheu a Eduarda, que não era verbal, que usava fralda e que precisava de inúmeros acolhimento, e a Fábio sempre acolheu ela com todo o amor que ela tinha e o que ela pôde fazer. E ela sabe o quanto que eu briguei com ela por causa da função da monitora, porque a Eduarda era a única autista que tinha dentro da escola, e eu dizia para ela, não é possível que dentro da tua escola tu não consiga um monitor para minha filha, que usa fralda, que depende. A Eduarda só ficava correndo dentro da escola o tempo todo, e não ficava dentro da sala de aula, ela não permanecia, e ela precisava desse acolhimento, porque eu tinha que ir na escola inúmeras vezes, porque eu não tinha paz de estar dentro da minha casa, fazendo o meu serviço, ou trabalhando e sabendo que a Eduarda estava dentro da escola. Porque eu sei que a professora tem, às vezes, 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula, como é que ela vai largar os 30 e cuidar do meu? Precisa do monitor. A Fabiana correu atrás. E um dia ela chegou na escola para mim e disse, Ana, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu olhei para ela, o monitor. Ela, o monitor veio. E veio a Lu, que fez um baita trabalho com a Eduarda. E depois logo veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa, e quando retornou, a Eduarda teve que ingressar na rede municipal daqui de Alvorada, e a gente foi para o Hilário Feijó, e eu cheguei lá louca de medo, porque eu vim de uma escola que eu fui acolhida na escola, e a minha filha tinha o acolhimento, tinha o monitor, e estava tudo certo, e eu tive que largar tudo lá e começar tudo de novo na outra escola. E é difícil, porque toda mãe que chega numa escola e tem sorte de ter uma escola que é acolhido, o medo é que, quando isso acaba, a gente vai ter que começar tudo de novo. A Eduarda está no 5º ano esse ano. Ela vai ter que ir para uma escola maior. E eu já estou em pânico. Então, alô? Porque ela não quer sair da escola. Só que não tem o que fazer. Ela vai ter que sair de lá e ir para uma escola maior. E eu não sei se eu vou ter esse acolhimento lá. Então hoje eu estou aqui para agradecer a Fábio, né, que começou esse trabalho, a Maristela, que continua com esse trabalho com nós, as meninas lá da escola, todos, desde E é isso que eu tenho para falar hoje. E as gurias da Ares também, a menina que acolhe a minha filha é a Cris. E ela acolhe a minha filha muito bem, ela tem boa paciência com a Eduarda, porque eu sei que a minha filha, ela não é fácil de lidar. Eu tenho dificuldades, às vezes, de lidar com a Eduarda, de entender ela. Hoje a Eduarda, ela fala, ela consegue se expressar, graças ao trabalho, né, diário da gente, mãe também, porque a minha filha não faz uma terapia, gente. Eu não tenho acolhimento nem de terapia aqui no parada, tá? Eu não faço. E não tenho dinheiro para custear também. Então eu trabalhei com ela em casa com hoje. Graças a Deus, um dia ela soltou o verbo e não parou mais. Que bom, né? que bom. E assim, vou ressaltar o trabalho também, para me encerrar, da IVA, que é na sala de recursos, que não foi falado aqui na escola municipal que tem. E eu digo que é a terapia que a Eduarda faz. A IVA conseguiu, com muito trabalho, que no 4º ano a Eduarda aprendesse a ler e a escrever. A Eduarda, ela escreve e ela lê. Ela tem dificuldades algumas, às vezes, de encaixar algumas palavras, mas a gente faz com que ela se esforce, ela lê e ela escreve. Né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada. Amém.